Então vamos começar o capítulo 1 de Mateus. Escalar essa árvore devagarzinho, para que ninguém caia lá de cima. A gente já fez um panorama, né, do livro de Mateus, do Evangelho. Vimos quais são as partes centrais, né, do seu Evangelho, como é que ele foi estruturado. E é interessante que o livro de Mateus ele inicia no Novo Testamento. Apesar de ele não ter sido o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, ele, quando foi fechado o cânon, né, ele foi escolhido como o primeiro livro do Novo Testamento. Interessante porque esse livro, esse Evangelho, ele era, até o segundo século, o terceiro século, ele era o mais lido pela igreja na época. Esse era o Evangelho que a igreja na época mais lia e mais se apoiava, né? Para a gente ver a riqueza que esse Evangelho tem e da maneira que ele foi escrito. Ele serviu de apoio para muitos irmãos naquela época, né? Época de dificuldade, de perseguição. Então eles se apoiavam muito no Evangelho de Mateus. E o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E desde Malaquias até o tempo de Jesus foram 400 anos sem profecia. Foram 400 anos sem o Senhor falar com o seu povo. Pega um pouquinho d'água para mim, por favor. É, o período intertestamentário, né? Esse período de silêncio do Senhor. E é interessante como que o livro de Mateus inicia, né? Ele inicia fazendo uma ligação com o Antigo Testamento. Porque Mateus fala, no capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele imediatamente, no seu início, faz a ligação com o Antigo Testamento. E o livro de Mateus, como a gente já falou, né, foi escrito principalmente para os judeus cristãos, né, que viviam na Antioquia. E eles eram perseguidos, a igreja naquela época era perseguida pelos judeus que não aceitavam o cristianismo, né? Então Mateus aqui ele veio apresentar Jesus como aquele que foi enviado pelo Senhor, que era o rei dos judeus. Então a ênfase do livro é apresentar Jesus como rei. Então por isso que ele inicia falando que Jesus Cristo era o filho de Davi e o filho de Abraão. Porque os judeus eles tinham muito essa questão com a genealogia. Tudo para eles era genealogia para ver se você era da descendência dos judeus mesmo, de Abraão, se você fazia parte do povo. Então tudo para eles era genealogia. E Paulo até mais na frente recomenda, né, para que a gente não fique entrando em muito negócio de questão de genealogia, que causa contenda, porque os judeus sempre queriam entrar nesse mérito. Da origem da pessoa, né, de onde ela vinha, se ela era um judeu puro, né? Então o Mateus pega isso dos judeus, já que vocês gostam de genealogia, então vamos apresentar a genealogia para vocês saberem que Jesus, o Cristo, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, ele é o Messias prometido e que nasceu da descendência de Davi, né? Então ele começa com a genealogia para poder apresentar para os judeus, provar para os judeus que Jesus era o Messias, era o rei prometido. E naquela época, nessa época aqui, né, eu queria ler até com os irmãos aqui Gálatas capítulo 4. Epístola de Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Gálatas, Paulo fala aos Gálatas que Jesus foi enviado na plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos, só Deus sabia quando é que era, né? E parece que nesse tempo, nesse período aqui, estava acontecendo a mesma coisa, eu percebo que estava acontecendo a mesma coisa que está acontecendo hoje nos nossos dias. Eu creio que o espírito dessa época
dos judeus que tinham a palavra, que tinham as escrituras, esse tempo que o Senhor foi manifestado em carne, aquele povo que vivia naquela época, parece que vive ou vivia o mesmo espírito que nós estamos vivendo. Eles estavam no espírito de esperar a vinda do Senhor. Eles sabiam que a vinda do Messias estava próxima. Eles tinham essa noção. Eles aguardavam a vinda do Messias. E é isso que está acontecendo na nossa época. Nós estamos vivendo uma época, a gente está vendo tudo que está acontecendo. Os irmãos citaram vários exemplos das coisas que acontecem. Os irmãos devem estar acompanhando o que está acontecendo com Israel. Então me parece que o espírito dessa época é o mesmo espírito da época da primeira vinda do Senhor. O povo estava ansioso e já parece que aguardando, parece que aquele era o tempo, parece que alguma coisa falava que aquele era o tempo que o Messias ia aparecer. E o povo que vivia naquela época, a gente vai ver aqui, né, mais adiante, a gente vai ler um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Lucas também, que fala desse início. Parece que eles sabiam, está próximo, está perto, vai acontecer, o Messias vai aparecer. E foi justamente na plenitude dos tempos que o Senhor veio em carne. Então Mateus, para provar isso, eu vou ler só aqui do versículo 1 até o versículo 17, ele fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nação, Nação a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da que nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio babilônico, 14, e desde o exílio babilônico até Cristo, 14. Parece aqui que Mateus só cita nomes, né? Questão de genealogia e que não há nada para a gente aprender, né? À primeira vista, assim, ó. É só alguém gerando alguém, gerando alguém, gerando alguém. E chegamos até Jesus. Mas é impressionante, irmãos, como que a gente pode aprender do versículo 1 até o versículo 17. Assim, nos meus estudos, nas buscas, né, que eu tenho feito, eu fico impressionado de tudo que a gente pode aprender com essa genealogia de Jesus Cristo, né? Então, Mateus ele quer mostrar e provar para os judeus que Jesus é o Messias. Então ele começa livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele usa esses dois nomes, Jesus e Cristo. E o que significa o nome Jesus? No versículo 21 fala, né? Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus. E o que significa? É a missão que ele veio fazer. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o Senhor. Porque isso significa Jesus, a missão dele, né? Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E o Cristo, Jesus, Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa o ungido, o escolhido, o Messias. Aquele que ao longo de todo o Antigo Testamento foi prometido. E o Antigo Testamento, os nossos irmãos, os judeus, que criam nas Escrituras, eles viviam dessa promessa, da vinda do Messias. E essa promessa foi feita desde o início, desde a queda no Jardim do Éden. Isso prometeu que da semente da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente.
Então essa profecia de que viria o Messias, e ele veio na plenitude dos tempos, é uma profecia de 4.000 anos. Imagina a espera de todas aquelas pessoas, e sem chegar e sem tocar na promessa. Mas chegou a plenitude dos tempos. A hora que o Pai olhou do céu e viu, é chegada a hora. Eu vou enviar meu filho, ele vai se tornar homem e vai salvar o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o Senhor. E ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. Ele toma Abraão e toma Davi, que são os ícones do Antigo Testamento. Com Abraão, Deus fez uma aliança. E com Davi, o Senhor também fez uma aliança. E Abraão, ele tipifica a filiação que nós temos no Senhor. Enquanto que Davi tipifica o reinado. Então, quando ele fala Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele está falando que o Senhor é o Filho de Deus e veio para reinar. E fala também da nossa caminhada aqui na terra. Nós cremos no Senhor e quando cremos no Senhor, fomos feitos filhos do Senhor. Mas o Senhor não quer parar aí. Ele quer que, como filhos, nós cresçamos para que possamos reinar com o Senhor. Então, como eu falei anteriormente, não sei se na última reunião ou na penúltima, nós temos que começar a nos familiarizar com essa palavra, né? O reinado, o reino. Porque esse é um propósito do Senhor para nós. Não só a filiação, mas também a maturidade como filho do Senhor. Isso que ele deseja para nós, né? E nós vendo aqui a genealogia do Senhor, nós podemos tirar aqui vários ensinamentos, né? Enquanto que Mateus ele mostra o Senhor como o rei dos judeus, existe uma outra genealogia do Senhor que está lá em Lucas, né? O livro de Lucas, ele quer mostrar o Senhor como o homem perfeito. Essa é a ênfase do livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos quer mostrar o Senhor como o servo perfeito, aquele que veio para servir. Essa é a ênfase do Evangelho de Marcos. Enquanto que João, que é o Evangelho universal, ele quer mostrar o Senhor como o Filho de Deus. Deus que se fez homem. Mas a ênfase de Mateus é mostrar o Senhor como rei. Ele veio para reinar, para implantar o seu reino. E ele começa falando, né? O reino dos céus está no meio de vós. Então ele começa a descrever no seu ministério as características daqueles que vão reinar com o Senhor. Porque a ênfase do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é mostrar o Senhor como rei. O rei que veio implantar o seu reino. E Mateus, aqui nesse primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 17, ele mostra a linhagem humana do Senhor. Então ele veio dizendo aqui para nós, desde Abraão, a linhagem humana do Senhor. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos e por aí vai. Essa é a linhagem humana. E para no versículo 17. A partir do versículo 18 do livro de Mateus até o versículo 25, Mateus apresenta aqui a linhagem divina do Senhor. Mostra que apesar do Senhor ter uma linhagem humana, o seu nascimento não foi um nascimento comum. Não foi um nascimento como todos os homens nascem. Ele não veio da semente de um homem, né? Como todos nós viemos. Mas ele veio da semente da mulher. Então ele faz essa divisão. Essa primeira parte, ele mostra a linhagem humana. E a segunda parte, que vai do versículo 18 até o 25, ele mostra essa linhagem divina do Senhor. Então o Novo Testamento, ele inicia como o Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento inicia no livro de Gênesis? Ele inicia mostrando a criação. E dentro da criação, ele mostra o nascimento do primeiro Adão. Esse é o início do Antigo Testamento. O nascimento de Adão. Enquanto que no Novo Testamento, Mateus, ele vai mostrar o nascimento do último Adão. E por que último Adão?
Porque o Senhor veio encerrar uma raça. Então ele é chamado de o último Adão. E ao mesmo tempo que ele veio encerrar uma raça de homens, ele veio inaugurar uma raça nova de homens, um novo homem. E eu queria abrir aqui em 1 Coríntios com os irmãos, para a gente ver que o Senhor é considerado o último Adão e também o segundo homem. 1 Coríntios capítulo 5. Capítulo 15, desculpa. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 45. Porque quando o Senhor ele enxerga dos céus, Deus enxerga dos céus, claro que ele tem cuidado com cada um de nós. O Senhor tem cuidado com a Araci, com a Arlete, com a Aline. Ele cuida de cada um de nós. Ele está preocupado com cada um de nós, com os problemas que nós temos, com as nossas fraquezas. Mas quando o Senhor olha dos céus, ele simplesmente vê dois homens aqui na terra. Ele só vê dois homens. Ele vê o velho homem, nascido em Adão, e ele vê o novo homem, nascido em Cristo. Ele só vê dois homens. Ou seja, todas as pessoas, todos nós, ou estamos inseridos no velho homem, que é um homem corporativo, ou estamos inseridos no novo homem, que é Cristo, que também é um homem corporativo, que tem Cristo como cabeça. Então o Senhor só enxerga dois homens. Corporativamente falando, né? Ele enxerga o velho homem e enxerga o novo homem. Então aqui no capítulo 15, versículo 45, fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? É Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então nós estamos inseridos ou em Adão, ou no velho homem, ou em Cristo, que é o novo homem, que é o último Adão, que é o segundo homem. E o texto fala que primeiro não vem o espiritual, primeiro vem o terrenal. Por isso o Adão foi feito primeiro, porque ele era da terra, era terrenal. E depois, na plenitude dos tempos, veio o espiritual. Quando o Senhor olhou do céu e viu, agora é o tempo. Porque como o Senhor falou lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala: façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós achamos que o Senhor fez Adão e está tranquilo, né? Fez o homem, acabou o que ele tinha falado ali. Mas quando o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Senhor não está falando somente de Adão. Porque Adão chegou a cair. Não foi esse homem que o Senhor queria que ele fosse. Então, quando o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Adão cai, e Adão não segue esse propósito, o Senhor ele não foi surpreendido por essa queda. Esse propósito do Senhor ele continuou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quem é esse homem que o Senhor estava falando lá em Gênesis? Foi Adão, primeiramente, como um antitipo, como um símbolo, mas ele estava falando ali de Cristo. Façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse homem corporativo, que Cristo como cabeça veio primeiro, e é esse homem espiritual que está falando aqui em 1 Coríntios. E todos nós que somos de Cristo, estamos inseridos em Cristo, somos também celestiais, porque fazemos parte desse corpo. E lá em Efésios, capítulo 2,
pouquinho mais na frente. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Paulo fala aqui que dos dois, judeus e gentios, versículo 15, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem. Esse é o novo homem, criado no sacrifício do Senhor, fazendo assim a paz. Então, esse é o novo homem criado pelo Senhor. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui na plenitude dos tempos, vem Cristo para formar esse novo homem. E no capítulo 4 de Efésios, na própria epístola de Efésios, versículo 24, fala o quê? Capítulo 4, versículo 24 de Efésios. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Revistais de quem? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revistamos, irmãos, do novo homem. Nós temos que ser revestidos do novo homem. Porque uma coisa é certa. Ou nós estamos cooperando com o novo homem, ou nós estamos cooperando com o velho homem, com Adão. Então, para que nós possamos cooperar com o novo homem, que é Cristo, esse homem corporativo, que tem Cristo como cabeça, e seus membros são a igreja, nós devemos nos revestir desse novo homem, criado como? Segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, quando Mateus fala aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, isso aqui inaugura esse novo homem, irmãos. Jesus veio se encarnar para que esse novo homem fosse criado à imagem e à semelhança de Deus. E somente nele esse novo homem pode ser criado, irmãos. Então, se Deus falou que iria fazer o homem, façamos o homem, ele cumpriu sua promessa. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque Deus é fiel e ele cumpre a sua promessa. Façamos o homem. Pronto, fez o homem, mas um novo homem. Não velho, não caído, não o Adão. Que é realmente a imagem e semelhança. Esse é realmente a imagem e a semelhança do Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Matthew Henry, que é um pastor inglês do século XIX, ele afirma que o Antigo Testamento começa com o livro da criação do mundo. E essa é a glória do Antigo Testamento. Começa com o livro da criação do mundo. Mas a glória do Novo Testamento é começar com a genealogia daquele que criou o mundo. Louvado seja o Senhor. Então, o clímax da obra de Deus, o ponto alto da obra de Deus, em favor da humanidade, através dos séculos, é quem? É o seu próprio Filho. Esse é o ponto alto da criação do Senhor, quando ele cria esse novo homem. E isso para a nossa esperança, né? Porque se não houvesse essa plenitude dos tempos, e o Senhor não tivesse vindo, nós estaríamos ainda no velho homem. Ainda Adão, ainda lutando com a lei, lutando com os sacrifícios, sem poder agradar o Senhor. Mas graças ao Senhor que o sacrifício perfeito é o seu Filho. E nós fomos inseridos nesse novo homem. Louvado seja o Senhor. Um outro teólogo, Carlos Oswaldo, fala que Jesus é apresentado como o judeu por excelência. Pois além de ser descendente de Abraão,
com direito às promessas da aliança abraâmica, é também descendente de Davi, com direito às promessas da aliança davídica. Então Deus, Jesus sendo filho de Davi e filho de Abraão, tem direito a todas as alianças que foram firmadas no Antigo Testamento, né? Ele nasceria de uma mulher, nasceria da descendência de Abraão, da tribo de Judá e da família de Davi. Então Mateus abre seu evangelho assim: Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E Abraão e Davi eram esses grandes depositários, né, das promessas relativas ao Messias. Então ele provou para os judeus. Vocês querem que eu prove que Jesus é o Messias prometido? Ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. Dizendo que Jesus tinha direito ao reinado, porque ele vinha da descendência de José. Ele prova aqui que José era da descendência de Davi. Então Jesus, como não filho biológico, mas filho legal de José, também vinha da descendência de Davi. Então nós podemos aprender muitas coisas com essa genealogia, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou pontuar aqui algumas coisas que a gente pode aprender, que a gente pode extrair dessa genealogia. Então, o primeiro ponto. Na genealogia de Jesus Cristo, vemos que Deus sempre cumpre a sua palavra. Então Deus havia prometido para Abraão o quê? Que todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações, seriam benditas. E que da família de Davi haveria de sair o Salvador. Essas são profecias que Mateus sempre descreve aqui. Como ele fala assim, ele fala assim: tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através dos profetas. Reiteradas vezes ele fala assim: isso foi feito, foi falado para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Então, ao chamar Cristo de filho de Davi e filho de Abraão, Mateus demonstra que Deus é fiel à sua promessa e cumpre tudo o que ele diz. Pode decorrer o tempo que for, irmãos. 4.000 anos, 3.000 anos, mas o Senhor é fiel e ele vai cumprir a sua palavra. Amém. Muitos hoje falam que a promessa do Senhor é tardia, né? Da volta do Senhor. Mas já tem 2.000 anos que se fala que o Senhor vai voltar e não volta até hoje. Isso é palavra do Senhor. Nos últimos dias surgiriam esses que falariam: cadê a promessa? Cadê essa promessa aí que o Senhor vai voltar e até hoje nada? O Senhor é fiel e ele cumpre a sua promessa. Nisso nós podemos ter segurança. Porque na plenitude dos tempos veio quem? Veio o seu Filho. E a promessa se cumpriu. Então, na genealogia do Senhor, nós vemos que ele cumpre as suas promessas. E a palavra do Senhor ela não pode falhar, né? As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. O que Deus promete, ele cumpre. Amém. Porque ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Nunca ficaria vazio. Do seu trono sairia o herdeiro, aquele que iria reinar a nação pelos séculos dos séculos. Então o Senhor cumpriu sua promessa. Então nós dependemos daqui que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Um segundo ensinamento que nós tiramos daqui é que na genealogia de Jesus Cristo, vemos que pessoas mais fazem parte da família do Salvador. Se nós pudéssemos escolher, né, quem faria parte da nossa genealogia, às vezes nós esconderíamos tais pessoas, né? Pô, isso aqui eu quero esconder. Isso aqui eu não vou falar não, porque essa pessoa aqui fez tanta coisa, então deixa aqui escondido. Mas o Senhor ele não fez isso. Nós vemos aqui na genealogia do Senhor pessoas como Tamar. O que Tamar fez? Ela teve relações com seu sogro, enganou seu sogro e teve relações com ele. Temos aqui Raabe, uma prostituta de Jericó. Temos Ruth, que era uma mulher que não era da nação de Israel. Temos Betseba, que adulterou com Davi. Temos vários reis, irmãos. Vários reis, Roboão, Acais, Manassés, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor não escondeu isso da sua genealogia. Eles fazem parte da genealogia do Senhor.
E quando nós falamos desses homens, dessas mulheres, que à primeira vista, né, são pessoas reprováveis, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para nós mesmos. Quem é que nós somos, né? Isso nos dá esperança, porque se o Senhor não rejeitou essas pessoas de aparecerem na sua genealogia, nós podemos ter certeza que o Senhor não vai nos rejeitar também. Porque igualmente a eles, nós também somos pecadores. Nós falhamos, nós erramos. Então, nós muitas vezes assim, olhamos assim, queremos esconder, né, alguém ou um fato, mas o Senhor não escondeu nada da genealogia dele. Ele mostrou de onde que ele veio. E pessoas mais faziam parte da sua genealogia, né? E é interessante que no reinado de Israel, às vezes um rei bom tinha um filho, um descendente, que era um rei que não fazia a vontade do Senhor. E depois esse rei mau, que era mau perante os olhos do Senhor, gerava um descendente que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Interessante, né? Então tem o irmão Charles Ryle, que chama atenção para esse fato, né, de que pais piedosos tiveram filhos malvados e ímpios, enquanto que homens perversos tiveram filhos piedosos. Ele fala que a graça não é herança de família. É necessário, mais do que bons exemplos e bons conselhos, para nos tornarmos filhos de Deus. Os que nascem de novo não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, às vezes, isso acontece com a gente, né? A gente é uma pessoa que segue o Senhor, que busca seguir o Senhor, que busca ensinar nossos filhos, mas às vezes acontece que os nossos filhos não seguem. Nossos filhos se desviam, seguem outro caminho e rejeitam aquilo que os pais passam, né? Isso acontece, a gente vê acontecer. E aí também a gente vê acontecer ao contrário. Muitos pais que são perversos, são ímpios, que não seguem o Senhor, às vezes o filho, parece que olhando aquele exemplo ruim, ele busca algo bom e acaba seguindo o Senhor, né? Isso é interessante. Acontece essas coisas, né? Também como acontece de pais piedosos gerarem filhos piedosos. E pais perversos gerarem filhos perversos. Isso acontece. Então ele chama atenção para esse fato. Que a graça ela não é herança de família, né? A própria pessoa tem que escolher. Assim como havia reis bons que geravam reis maus, descendentes maus, por causa da escolha dos próprios reis, também reis ímpios geravam reis também que eram piedosos, né? E um terceiro ensinamento que nós tiramos aqui da genealogia do Senhor é que na genealogia de Jesus Cristo vemos como Deus quebra grandes barreiras, né? Aqui nós vemos que na genealogia o Senhor inclui mulheres. Só duas. Não, tem mais, pô. Raabe e Ruth. Tem Tamar, tem Raabe, tem Ruth, tem Maria. A Maria também. Então tem mulheres aqui. E não era comum mulheres aparecerem na genealogia dos judeus. Aparecia só homem. Mas aqui o Senhor quebra essa barreira entre homem e mulher. Ele ressalta, né? Não, essas mulheres também fazem parte da minha genealogia. Eu vou citar também. Então quebra essa barreira. Um antigo desprezo, né, que se tinha pela mulher. E homem e mulher são amados por Deus, incluídos no plano de Deus, né? Então essa é a primeira barreira que é quebrada na genealogia. A segunda barreira que é quebrada é entre judeus e gentios. Na genealogia do Senhor aparece gentios. Aparece Ruth, que era uma moabita. Não, na genealogia. Depois os magos a gente vai entrar mais na frente. Também são judeus. Aparece Raabe, que era de Jericó, que era uma prostituta. Então o Senhor quebra isso, né? Não tem uma separação entre judeu e grego, né? O Senhor mostra que o seu evangelho é para todos. Ele alcança todos, né? E em terceiro lugar, ele quebra a barreira entre pessoas boas e pessoas más. Então aqui estão inseridas pessoas que são piedosas, Abraão, Davi, né? Que é um homem segundo o coração de Deus. Mas também aparece aqui Acais, aparece Roboão, aparece Manassés, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Acais foi um rei
que ele foi totalmente ímpio, né? Acais foi o rei que cerrou Isaías ao meio. Lá em Hebreus fala, né? Cerrados ao meio. Quem foi cerrado ao meio? Foi Isaías. Quem cerrou Isaías ao meio? Foi Acais. Isso não está descrito nas escrituras, mas a história, né, conta que foi assim. Manassés era feiticeiro. Ele fazia o povo cair em idolatria. Levantava altares, né, para Astarote, para Baal. Então, aparece aqui pessoas más e pessoas boas. E o Senhor não esconde isso, né? Então, na esteira da genealogia de Jesus, há pessoas piedosas e pessoas ímpias. Pessoas que andaram com Deus e pessoas que se insurgiram contra Deus. Então, nós aprendemos que o Senhor veio resgatar quem? Os pecadores. Como lemos no início, né? Jesus. Foi-lhe dado o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o Senhor. Porque ele veio nos salvar dos nossos pecados, né? Um quarto ensinamento da genealogia. Nós vemos que a graça, como a graça de Deus alcança pecadores como nós, né? Assim como nós citamos esses personagens aqui, né? Que o Senhor alcançou pela sua misericórdia, nós vemos que a misericórdia do Senhor também nos alcança. Né? A porta dos céus, elas não estão fechadas para nós. Assim como o Senhor não se envergonhou da sua genealogia de conter esses nomes, né, de homens ímpios, perversos, também não se envergonhará de nos chamar irmãos e de nos dar a vida eterna. Então, essa é a esperança que nós temos quando vemos a genealogia do Senhor. Homem foi incluído, mulher foi incluída, homens maus, homens ímpios, gentios, judeus, todos são incluídos em Cristo. Não existe uma salvação exclusiva. Porque se deixasse com os judeus, né? Não, só os judeus. Nós somos a nação escolhida. Nós somos o povo escolhido. Como é que os judeus tratavam as outras nações? Vocês são porcos, vocês são cachorros. Era terrível. Mas o Senhor veio quebrar todas as barreiras. Amém. A salvação dele está aberta para todos os homens. E louvado seja o Senhor por isso. E o versículo 17 encerra essa primeira parte, né? Dizendo que desde Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. E Mateus aqui, ele se remete à simbologia dos números. Porque o número 14 é o símbolo de reinado. Na Bíblia, simbolicamente falando, 14 simboliza reinado. Então ele provando mais uma vez que Jesus era o rei dos judeus. Porque no idioma hebraico não existia os números. Os números eram representados pelas letras do alfabeto. Então, as letras da palavra Davi, se você somar as letras da palavra Davi, do nome Davi, elas vão somar 14. Mostrando que Jesus era rei da descendência de Davi. Então, provando mais uma vez que Jesus era o rei que foi prometido, o Messias que foi prometido. E aí nós entramos na segunda parte. A primeira parte foi a linhagem humana do Senhor, e agora a partir do versículo 18 até o versículo 25, Mateus vem nos mostrar a linhagem divina do Senhor. Então Mateus passa da linhagem humana do rei para a sua linhagem divina, mostrando que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente da origem de todas as pessoas mencionadas na genealogia anterior. Uma vez que ele não nasceu de um relacionamento físico entre José e Maria, mas ele foi concebido pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. A sua concepção foi sobrenatural e ele teve um nascimento virginal. Totalmente diferente, né? Então Mateus mostra aqui que, como homem, Jesus não teve pai. E como Deus, Jesus não teve mãe. Então é isso que ele vai mostrar aqui nessa segunda linhagem, nessa linhagem divina do Senhor, versículo 18 até o versículo 19, até o versículo 25. Então eu queria ler com os irmãos do 18 ao 25, mas um versículo de cada vez. A gente vai ler um versículo
e vai extrair alguma coisa desse versículo, os ensinamentos que nós temos, né? Então, cada um pode ler um. amém. Amém. E eles contam o sono também. Aline, Cada um Começa fala pela um pouquinho, né? começa pela Aline. Acorda muito cedo, aí chega essa hora que as às vezes não dá mais. É verdade, dá sono assim, Aline. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém. Então nós vemos aqui que Mateus ele descreve aqui não a gênese do céu e da terra, mas a gênese, o começo daquele que fez o céu e a terra. E ainda fará um novo céu e uma nova terra. Então, como a Aline leu aqui no versículo 18, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela ainda não era casada com José, ela era noiva de José, estava prometida a José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não tiveram uma relação, porque ela era noiva, era prometida, e a gente tem que ter em mente o quê? O noivado naquela época não era igual ao noivado de hoje, era diferente. O noivado naquela época é como se ela já estivesse casada, ela já está casada. Simplesmente, o casamento não se consumou com a relação sexual. Mas ela já era casada com José. O noivado naquela época representava isso. Você já é casado. Simplesmente, você não coabitou com ele ainda. Mas já eram considerados marido e mulher. Tanto é que, se houvesse um adultério no noivado, José poderia dar a carta de divórcio para ela. Ela seria divorciada. Se houvesse adultério no noivado, a pessoa que adulterou poderia ser apedrejada, poderia ser morta. Porque já era considerado casamento. Então é diferente, né, de hoje em dia, né? Do noivado de hoje em dia. Totalmente diferente. Então, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Mateus aqui ele não está dando ênfase para o nascimento biológico do Senhor. Ele está preocupado aqui em mostrar a legalidade de que Jesus é filho de José. Porque legalmente ele é filho de José e por causa disso ele herdaria a linhagem davídica. Biologicamente, Mateus sustenta que Jesus não era filho de José. Ele nasceu da Virgem Maria mediante uma intervenção direta do Espírito Santo. Todos nós nascemos da semente de homem, né? Mas para que o Salvador pudesse nos salvar, Deus prometeu que ele nasceria da semente de uma mulher. E mais para frente nós vamos explicar o porquê disso, né? O porquê que ele nasceria da semente da mulher e não da semente de homem. Araci, versículo 19. Despertar. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Lá em Lucas, nesse mesmo relato, né, do nascimento do Senhor, lá fala que o anjo Gabriel apareceu para Maria. Ele não apareceu para José. Ele apareceu para Maria dizendo que ela conceberia do Espírito Santo. E ela seria muito bendita, seria bem-aventurada entre as mulheres, porque conceberia do Espírito Santo. E ela falou, faça-se em mim a sua vontade. E o anjo Gabriel apareceu para Maria e não apareceu para José. Imediatamente, no relato de Lucas, quando o anjo aparece para Maria, o que ela faz? Maria era muito nova, né? A gente não sabe a idade dela. Não sabe se tinha 15, 17, 13, a gente não sabe. Mas sabemos que era bem nova. E às vezes na sua imaturidade, em vez de ela correr para José para contar o que aconteceu, ela correu para Isabel. Ela foi lá para a casa de Isabel, que era distante, e foi ter comunhão com Isabel. E não teve comunhão. E parece, né, pelo que a gente lê, parece que ela não teve comunhão com José, não contou para ele o que aconteceu. Ela foi para a casa de Isabel. E ficou lá 3 meses. Imagina.
Só Jesus. Ela, 3 meses, já não dá para esconder muito a barriga, começa a aparecer e volta. E a cabeça de José, como é que fica? Eles eram um homem igual a gente, irmão. Sim. Seres humanos igual a gente. Propício às fraquezas que nem nós. Agora volta Maria Grávida. E volta Maria grávida. Que confusão. E para explicar. Então José, assim, aquele turbilhão, né? José, o que ele fala? Fala que José era justo, era um homem justo, temente ao Senhor. Então ele não queria difamar Maria. Ele amava Maria. Ele sentiu amor pela Maria. Mas Maria aparece grávida com 3 meses, depois de passar 3 meses na casa de Isabel. Então o que ele resolve? Ele resolve deixá-la secretamente. Ele teve uma resolução interna. Com ele mesmo ele resolveu. Mas o Senhor vê o coração, né? Ele não falou para ninguém, porque ele não queria difamar, não queria infamar Maria. Não falou para ninguém. Ele resolveu com ele mesmo. Resolveu com ele mesmo. Eu vou deixá-la secretamente. Vou dar uma carta de divórcio, porque eu posso. Porque o filho não é meu. Eu não tive relação com ela. Eu não tive. Então o filho não é meu. Então eu posso secretamente aqui, vou deixar ela aqui, tranquilo, vou embora, vou viver minha vida, vou cuidar da minha carpintaria, entendeu? Vou gerenciar meu negócio e vamos ver o que acontece. Arlete, versículo 20. Arlene. Arlene, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Então a minha versão fala assim. Ele resolveu deixá-la secretamente, né? Aí fala assim, enquanto ponderava nessas coisas, enquanto ele ponderava, ele resolveu, mas ele estava ponderando, ele estava pensando. Então, a gente vê que José, ele não é uma pessoa precipitada. Ele resolveu, mas ele ponderou ainda. Ele não se precipitou na sua decisão. Parece que ele ainda tinha uma esperança, né? Ele era justo. É como eu falei no começo. Já minha noiva sonha 3 Mas dias o para coração sair. dele, mas o coração dele Não é? estava como? Calado, Essa né? história aí. É como eu falei no começo. Parece que havia um espírito naquela época, um espírito, que o Messias estava para vir. Muitos aguardavam essa promessa. E sabiam que ia vir de uma virgem, porque estava profetizado. Vai vir de uma virgem. Como é que vai ser isso? Então, estava mais ou menos na conversa do dia a dia, né? Vamos lá na casa do André, vamos conversar aí, como é que vai ser? O Messias está vindo, pá, como é que vai ser a virgem? Quem vai ser a virgem? Entendeu? Então, tinha um espírito nessa época, assim como tem hoje. Eram, eles esperavam o Senhor. A gente espera o Senhor, a gente fala sobre isso. Se deixar de conversar, a gente conversa sobre a vinda do Senhor. Sim. Pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. O Senhor vai vir, como é que vai ser? Então existia isso naquela época. Então ele ponderou. E às vezes nós somos precipitados nas nossas decisões. Acontece alguma coisa na nossa vida, alguma turbulência, a gente já toma uma decisão, a gente já fala, já coloca a culpa no outro, você fez isso, já acusa. Entendeu? Mas José não. Ele não brigou com Maria, não falou nada, ele resolveu deixar secretamente, mas ele ficou ponderando. Então, quando ele pondera, o que acontece? Em um sonho, aparece um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas. Às vezes acontece algo diferente na nossa vida, um turbilhão, um problema. E aqui foi algo novo que estava acontecendo. Algo novo, algo tremendo. Então, geralmente, nós tememos, nós sentimos medo do que é novo, aquilo que sai da nossa rotina. Saiu da nossa rotina, algo diferente, a gente... Calma, o que é isso aí? A gente sente um temor, sente um medo. Mas o que o anjo fala? Não temas. Assim como ele falou para Zacarias. Quando apareceu para Zacarias, que João Batista ia nascer, não temas. Ele apareceu para Maria, Maria, não temas. Não temas, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor tem um plano. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida diária, vamos trabalhar, vamos cuidar da filha, dos filhos, cuidar da família. E fazer nossos afazeres diários, o Senhor tem um plano elevado. Amém. O Senhor tem um plano que a gente não enxerga, entendeu? Porque a gente está na nossa vida, a gente está na nossa naturalidade. Mas o Senhor está por cima de tudo isso. Amém. Ele vai trabalhando.
Enquanto José estava na carpintaria, Maria estava esperando ali casar, a hora de coabitar com José na sua vida, vem o Espírito Santo, ó, é a hora, é agora. E vem e concebe do Espírito Santo. Mas José é algo novo, ele teme. Então o anjo fala, não tema. Receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso é o versículo 20, né? Versículo 21. Roseli. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Amém. Jesus por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem outro erudito, um teólogo, John Charles Hill, que diz que Jesus nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Isso nos salva de tudo isso. Então, nos salvar do pecado inclui tudo isso. Nos salvar do domínio, da culpa, da presença e das consequências do pecado. Versículo 22. Lucimar. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Malvino, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o nascimento do Senhor, ele não foi fruto do acaso. Ele foi fruto de uma profecia. Porque a profecia estava dito que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Então o irmão fala, a concepção do Senhor não era evidência da infidelidade de Maria, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Charles Spurgeon diz o quê? Ele fala assim, quando o anjo diz para animar José, ele fala assim, ó, para animar José e fortalecê-lo, as sagradas escrituras são trazidas à sua memória. Então José, nesse turbilhão, ponderando se deixaria Maria ou não, o que o anjo traz à memória de José? As escrituras. Ele fala, não temas, e ao mesmo tempo faz o quê? Traz as escrituras para José. Então isso é um ensino para nós, irmãos. O que nós temos que ter nos momentos de temores? O que nós temos que ter presente em nós nos momentos que tememos? Nós temos que ter a palavra do Senhor em nós. Porque foi justamente isso que o anjo fez. Ó, não temos, por quê? Porque estava profetizado. Estava escrito que isso ia acontecer. Então fica tranquilo. Irmão, vem um turbilhão na sua vida, vem algo diferente, vem temor, lembra da palavra do Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir essa palavra. Então nós aprendemos isso de José, com aquela mensagem que o anjo traz. Ó, estava profetizado, já estava escrito. Não foi assim que Jesus fez com seus discípulos? No caminho de Emaús? Pô, o senhor não sabe o que aconteceu? Pô? É estrangeiro aqui? O que foi que aconteceu? Eles começaram a falar, né? Pô, um justo morreu, foi morto, e a gente achava que era o Cristo, que era o Messias. Tardos em acreditar na palavra de Deus. E o Senhor começou a discorrer as Escrituras, desde Moisés, o que iria acontecer com Cristo. Ou seja, ele trouxe à memória as Escrituras. Irmãos, nós sempre temos que ter presente a palavra do Senhor. Amém. Sempre em nossas vidas. Sim. Aconteça o que acontecer. Amém. A palavra do Senhor tem que ser aquela que nos guia, Amém. que nos fortalece, que nos sustenta. Foi justamente isso que o anjo fez com José. Não temas, estava profetizado. Versículo 24. Quem falta agora? André. Desperta do sono, André. Eu olhei assim e falei, mas deixa eu buscar para mim.
Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então nós vemos o quê? A obediência de José foi imediato. José ele não hesita, ele não questiona e nem protela a ação que ele tem que tomar. Então, acordou, bom, vem Maria, cadê Maria? Estava procurando Maria, né? Caramba, foi com a gente. O Senhor te escolheu, Maria. E eu vou ser contigo. Imagina também o coração de Maria. Ela deve ter percebido a dúvida de José. Não sei se José falou, vou te deixar aí quietinha, ó. Isso aí não é pra mim, não. Imagina o coração de Maria também, nessa hora. Poxa, José vai me deixar. Como é que eu vou falar com ele? Nesse momento, entendeu? Não, ele deve ter percebido quando ela chegou, né, lá da viagem dela. Deve ter conversado, vai com uma barriguinha já. José resolve deixar. Imagina o coração de Maria. Vou ser deixada pelo José, meu marido. Vou ficar sozinha, como é que vai ser isso? Entendeu? Então José ali, ele, na mesma hora, acordou do sonho. Maria, bora, somos nós dois. Na hora, né? Não duvidou do sonho, né? Porque Não duvidou. Poderia, né? Não duvidou. do sonho, né? Poderia ter duvidado. É verdade. Então Maria, ela precisa dessa proteção, precisa desse amor. E foi isso que José proporcionou nessa difícil, porém gloriosa missão dada a ela pelo Deus Altíssimo, né? Mais uma liçãozinha. Versículo 25. Falta ainda, né? Falta quem? Sim, já leu? Deixa eu ver quem está mais sonolento aí. Acho que é Malvino, né? Malvino. Muito legal. Ouvindo? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém. Não a conheceu enquanto. Até nascer. Até nascer. Então, essa é a consumação da promessa, né? Então, a gente vê que ele não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, aqui a gente vê que essa doutrina da virgindade perpétua de Maria, ela não se sustenta, né? Porque quando fala enquanto não, quer dizer que depois sim. Contudo, não a conheceu. E a gente sabe que esse verbo aqui, conhecer, o que ele quer dizer, né? Lá em Gênesis está repleto, né? Adão não conheceu Eva, entendeu? É ter relações sexuais. Então ele não conheceu, não teve relações sexuais com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então depois que o Senhor nasceu, ele teve relações normais com Maria. Então essa doutrina da virgindade perpétua de Maria, ela não se sustenta, mesmo porque fala que é o primogênito, né? Lá em Lucas fala que ele é primogênito de Maria. O primogênito é o primeiro, ou seja, vieram outros depois. Fica evidente que após o nascimento de Maria, José e Maria tiveram a vida comum no lar e tiveram um relacionamento sexual normal, né? De marido e mulher. Então, quando se fala enquanto não, né? Quer dizer que depois sim. E tem outras passagens lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, né? Fala que ele é o primogênito de Maria. E depois reforça que Maria teve outros filhos, né, e filhas. Lá em Mateus capítulo 13, né, versículo 55. Mateus 13, 55. 13, 55. Fala aqui, né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vive entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, Maria pôde desfrutar de José, José pôde desfrutar de Maria após o nascimento do Senhor, né? A gente não consegue imaginar, né? Um casal, marido e mulher, que não tem relação sexual. Isso parece que não faz muito sentido, né? Mas existem alguns cristãos, né, da cristandade, creem que Maria ficou virgem até a sua morte, né?
Então a gente não despreza Maria. Maria não é desprezada. Muitos falam que aqueles que não creem assim na virgindade ou de que Maria ela pode nos remir de pecados, eles falam que a gente despreza Maria. A gente não despreza Maria. Ela é uma irmã usada pelo Senhor. É uma irmã usada de forma especial. De forma especial. E a gente tem Maria em conta. Assim como a gente tem Paulo em conta. Paulo também foi um irmão diferenciado. Mas a gente não coloca ela num patamar que não é devido a ela. Eu escutei um irmão assim, um cristão, né? É católico, mas é cristão. Dizendo que Maria, ela resgata os pecadores, ou redime os pecadores juntamente com Cristo. E quem não crê nisso, assim, não crê na própria palavra, né? Mas claro que ele não estava baseado na palavra, estava baseado na imaginação, no que eles acham, né? Então eles acham que a redenção do homem está baseada também em Maria, não só em Jesus. É em Maria e em Jesus. É nos dois juntos. Eles falam aqui no primeiro milagre de Jesus, né, que foi no casamento, foram até Maria, porque ela que faz essa ligação também. As pessoas foram até Maria e Maria foi até Jesus, não foi? Sim. A gente fala que a gente deve fazer o mesmo. E até Maria, porque Maria... Eu fui criada assim, porque o pessoal na roça é muito católico, Sim. né? Então eles me passou tudo isso. Ave Maria, Santa Maria, a gente rezava assim. Deve rogar por ela, porque ela intercede por Rogai nós. por nós. Eu fui criada assim, na igreja católica, e era assim. É verdade. Sempre pedindo pra ela, né? Eu ri agora. Ela vai rogar por nós. Eu fico Era católico, terço que eles rezavam, né? E Católico. até hoje reza lá, o pessoal. Filho inteiro, Eles mas- são muito católicos, é muito mesmo. É até difícil de evangelizar, porque agora não. Agora tá mudando, mas é difícil, porque ainda tem alguns aquelas católicos, pessoas- é católico antigo mesmo. E Mas está cria mudando desde mesmo. pequeno. Está mudando mesmo. É. Tem alguns da igreja católica que estão sendo até criticados, né? Porque estão mudando, né, essa doutrina, né? Dentro da igreja católica. Estão enxergando de forma mais clara, né? Louvado seja o Senhor. Já tem a carismática, católica carismática aqui, já não botam mais aquelas imagens, essas coisas. Tem. Estão mudando. Mas a gente não despreza Maria. Quem falou que a gente despreza Maria? Espero A gente não despreza nenhum irmão, mano. A gente não despreza nenhum irmão. Até porque- Privilegiada, bem-aventurada, pô. E até porque não é nem bíblico, né? Se a gente falar mal da Simona, É claro, mano. desprezar, né? Através dela, né? São irmãos e irmãs que foram usados de forma especial. Com certeza. Se você Sim. é Eu fico bem-aventurado, imaginando a Maria. é de estudo. Né? Hoje uma menina passando e o Senhor achando graça. De tanto que ela era uma menina que Pura, né? tinha temor ao Senhor, né? Sim, Esperava a vinda do Senhor. esperava, mano. E José a mesma coisa. Então eu fico imaginando. O Senhor é tremendo, né? Como ele deixa na genealogia ali as pessoas, né, que tiveram tanta dificuldade nesse mundo, mas entraram para a genealogia, né, como a Raabe. Aí eu fico imaginando o Senhor contemplando a vida daquele casal e escolheu ela. Escolheu. Ela é vocês, né, meu filho? Vocês estão me agradando demais, eu me agrado de vocês. E eles se agradavam também, né, do Senhor, né, por obediência, né, vivendo uma vida ali reta, mesmo sendo falho e pecador, né? E assim, quando o Senhor escolhe, a gente sempre vê isso, irmãos, sempre vê isso. Quando o Senhor escolhe alguém para ser usado de forma especial, às vezes a gente até sente assim, na nossa carnalidade, né? Vou botar entre aspas, até sente uma inveja santa, né? Cara, meu irmão foi usado, meu irmão está sendo usado. Paulo foi usado, eu queria ser igual Paulo, né? A gente até fala assim, poxa, irmão tremendo. Mas quando as pessoas são escolhidas para ser usadas de forma especial, pode esperar que vai vir tribulação. Vai vir perrengue, irmão. Vai vir luta. Quer ser usado de forma especial? Espera aí, vai passar por prova. O que aconteceu com esse jovem casal? Tiveram que fugir. Irmão, só luta, irmão. Só tribulação. Mas a graça estava com eles. A graça estava sustentando. Então parece assim, só para finalizar, vou falar só mais duas coisas para finalizar. Às vezes parece que isso chega tarde na vida de alguém,
E às vezes parece que o Senhor chega cedo demais, né? Foi com Zacarias e Isabel. Parece que o Senhor chegou tarde demais, né? Foi na velhice que eles tiveram filho. Pô, chegou tarde demais, estamos velhos aqui. E José e Maria, parece que ele chegou cedo demais, né? Não era nem casado, não era virgem. Chegou cedo demais. Mas o Senhor tem um tempo certo. Amém. Ele chega no tempo certo. Não tem atraso e nem tem adianto. Na plenitude dos tempos, quando o Senhor achou que era propício, é agora. Ele enviou seu filho. E a segunda volta vai ser a mesma coisa. A segunda volta vai ser a mesma coisa. No tempo certo, irmão. Para fechar? Não, que eu fico meio confuso aqui, né? Porque tem uns assim, tem outros se abanando. Tem outros se abanando. Eu abro... Marco, quando abre é igual o ar-condicionado que vem. Vem um Não cheiro. vem? Aquele fica igual ar-condicionado. Eu sou a minoria. Graças a Que a Lucimar e a Sandra são as premiadas. Então o Senhor não chega tarde e o Senhor não chega cedo. O Senhor chega na hora certa. Chega na hora certa. Na hora certinha. E só para finalizar aquilo que eu tinha falado que ia comentar, né? Tem um irmão que fala assim, né? Se Cristo tivesse sido o filho de José e Maria por geração ordinária, ou seja, normal, como todo ser humano, ele teria sido uma pessoa humana e, como tal, participante da culpa de Adão. Porque ele veio de uma semente humana. E por isso, um pecador, incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de livrar outros de seus pecados. Então, por isso que ele não poderia vir de uma semente humana. Porque senão ele seria participante da natureza de Adão. Seria um pecador, como nós todos somos. Então, a concepção do Senhor deveria ser diferente. Para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha de ser Deus e homem. Homem sem pecado, numa só pessoa. Então, a doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. E a gente pode pensar, não, mas o Senhor não teve pecado porque ele não veio da natureza da semente do homem. Por isso que ele teve aquela vida sem pecado. Mas seria injusto, a gente olhando de uma perspectiva, né, de Jesus e de Adão antes do pecado. Porque o Senhor não tem que ser comparado com o homem depois do pecado. Ele tem que ser comparado com o homem antes do pecado. A mesma oportunidade que foi dada para Adão antes do pecado foi dada para Jesus. Porque se Jesus viesse com uma natureza pecaminosa, seria injusto. Adão veio normal, veio sem pecado. A natureza dele não era pecaminosa. Não era pecaminosa. O pecado entrou depois. Então Jesus também deveria, para ser justo, né? Falando de uma justiça assim, aos olhos humanos, né? Assim, a minha forma de ver. Então o Senhor deveria vir da mesma forma, sem pecado, como Adão veio. Isso não seria justo, né? Então, como Adão veio sem pecado, o Senhor também deveria vir sem pecado. Mas a gente fala que, comparando assim, nisso há justiça, mas na verdade não há. Porque da mesma maneira que Adão veio sem pecado, Jesus veio sem pecado. Mas a esfera que Adão vivia era uma esfera sem pecado, diferente do Senhor. A esfera que ele vivia era uma esfera repleta de pecado. O pecado já habitava aqui, já estava aqui, enquanto que Adão não. Então, pensando dessa forma, foi mais injusto que o Senhor. E mesmo sendo mais injusto que o Senhor, esse injusto entre aspas, tá, irmãos? Não estou falando que Deus está sendo injusto, não. Ele obedeceu. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Ele venceu o ego. Ele venceu a si mesmo. E Adão não conseguiu. Não tomou da árvore da vida. Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, por isso que o Senhor deveria vir de uma semente que não era do homem. Semente da mulher. Vindo pelo Espírito Santo. E aqui nós encerramos esse primeiro capítulo. Que nós possamos ter aprendido, né? Parece que com genealogia a gente não aprende nada, mas aprende. A gente aprende.